Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é João do capítulo 20 ao capítulo 21. Com isso, nós terminamos a primeira sequência de livros do Novo Testamento, os Evangelhos. O texto fala a respeito da ressurreição de Jesus e a sua interação com os discípulos, e testemunhos do autor. Como há diferenças entre os relatos dos evangelhos, dos 4 evangelhos, o pessoal gosta de falar que tem algum tipo de contradição. Mas eu, pessoalmente, não vejo contradição. As mulheres foram ao sepulcro. Uma delas voltou para contar o que tinha acontecido. Outra pode ter ficado sem ação diante do ocorrido que gerou a notícia que a outra foi contar. 2 discípulos correm até o sepulcro e depois que eles deixam o local, Jesus aparece a essa mulher que ainda estava por ali, que tinha ficado sem ação por qualquer razão, ou alguma outra que veio depois. É possível sim unir todas as narrativas, ainda que cada uma possa contar de forma aparentemente diferente alguns detalhes. Todas poderiam ser encaixadas em uma só sem nenhum problema. Elas não necessariamente estão contando detalhes diferentes da mesma situação, mas de situações que ocorreram no todo dessa situação. Cada um está dando ênfase a um ponto. Não estão contando mentiras a respeito do que aconteceu, mas cada um deu ênfase maior a um dos eventos, a uma parte dos eventos ou alguns dos eventos. E se você juntar todos os eventos, aí você tem a história completa. Só que aí também aparece uma outra reclamação entre os que tentam falar em contradição no texto. Uma hora Jesus fala que vai encontrar os discípulos na Galileia. Outra hora ele aparece onde eles estão trancados, ainda em Jerusalém ou ali por perto. Mais uma vez, os eventos precisam ser excludentes. Se um aconteceu, necessariamente o outro não pode ter acontecido? Eu não vejo assim. Eu vejo que é possível os 2 eventos terem acontecido sem nenhum problema. Jesus anunciou que iria encontrá-los e depois eles ainda estavam inquietos, preocupados, e Jesus os acalmou aparecendo e depois foi encontrá-los onde foi combinado. Por exemplo, o mar de Tiberíades, ele também é conhecido por um outro nome. Será que se falar um nome diferente, então é contradição? Não, o próprio mar de Tiberíades é conhecido por um outro nome. Qual é esse nome? Mar da Galileia. Os eventos não são excludentes necessariamente. Todos os eventos e mais alguns podem ter acontecido igualmente. Inclusive o final do texto do Evangelho de João nos diz isso, que muitas outras coisas aconteceram, mas que não foram todas registradas. Então, tanto as que aconteceram podem ser aparentemente relatos diferentes, mas na verdade está se contando partes da mesma história e podemos unir a história toda, porque um evento não exclui necessariamente o outro. Para que um tenha acontecido, não pode ter acontecido o outro. Não vejo isso nos textos dos evangelhos. Eu vejo que os eventos podem ser unidos e ainda assim contar uma mesma história. E João ainda diz que tem outras tantas coisas que aconteceram e que não foram registradas, que as que foram registradas o foram para testemunho. O fato, então, de um evento registrado no Evangelho acontecer, não anula o acontecimento do outro. Os eventos podem ser colocados juntos em uma única história sem nenhum problema. E mais outros eventos que nem foram relatados podem estar nessa história. Cada um contou sim de uma forma, mas contou uma parte desse todo dessa história. Os eventos de cada um são reais e eles podem ser unidos sem anular um ao outro. Se o fato de um acontecer tornasse impossível que outro também tivesse acontecido, aí sim poderia se falar a respeito de uma contradição entre os textos. Mas eu não vejo isso no caso dos relatos dos evangelhos. Sobre parte da conversa de Jesus com Pedro, nós temos uma mensagem no YouTube e eu recomendo.
O link para essa mensagem está na descrição, tanto no podcast como no próprio YouTube. Caso você esteja acompanhando esta mensagem através de postagens em blogs, ou em redes sociais, ou aplicativos de mensagens, ou essas coisas, você precisa ir até o podcast ou até o YouTube para encontrar na descrição desta mensagem que você está acompanhando agora, o link para essa outra mensagem que eu estou fazendo a recomendação de parte dessa conversa de Jesus com Pedro. Como o texto apresenta o entendimento sobre a morte de Pedro, e até mesmo há alguma analogia, quem sabe até com a morte do discípulo amado, pode sim ser que o texto tenha sido escrito depois desses eventos e eles então entenderam o que não tinham entendido exatamente no momento em que as coisas aconteceram. Desde a época que nós conversamos sobre os relatos dos profetas, eu digo que sim, é possível que a revelação tenha acontecido antecipadamente e o evento ter sido descrito em detalhes, e na verdade ele só foi acontecer muito tempo depois, porque o Senhor é quem estava dando a revelação àquele profeta que estava anunciando o que o Senhor apenas tinha revelado. Mas muitos entendem que alguns dos eventos envolvendo os profetas, na verdade, aconteceram e que só foram escritos depois por conta dos detalhes. Naquele caso, eu entendo que não, que o Senhor pode sim ter dado toda a revelação muito antes dos eventos terem acontecido. E o profeta relatou aquilo que o Senhor revelou, não precisando esperar o acontecimento em si para poder fazer o relato. Agora, no caso do Evangelho de João, como o texto é tido pela tradição como um texto escrito mais para o final do primeiro século, é sim possível que Pedro já tivesse morrido quando o texto foi escrito e eles entenderam essa questão. Eu não sou do tipo que entende nem que tudo tenha que ter acontecido para que possa ser revelado, ser registrado, porque eu entendo que existe a possibilidade da revelação do Senhor, mas também não vou pela linha do tudo e se entende antecipadamente. Pode sim, como neste caso, as pessoas terem entendido só depois dos eventos o que realmente estava sendo dito naquele momento e registraram para deixar claro que entenderam depois. E como eu disse, existe a possibilidade até da morte de João ter acontecido nesse momento. Mas a tradição entende que o Evangelho de João foi escrito por João. Como então ele teria escrito o Evangelho e, na verdade, ter relatado algum entendimento posterior à sua morte? Então a tradição entende que não, que no mundo faz analogia com Pedro, sim, sobre a morte de Pedro, e com relação a essa questão da morte de Pedro, e que ela aconteceu para que entendessem o que a conversa toda que aconteceu naquele momento. E no caso de João, não. No caso de João, entende-se que foi revelado antecipadamente, não teve o evento em si, porque João escreveu, ele não pode ter escrito depois que ele morreu. Eu, pessoalmente, desde que nós começamos a conversar sobre o Evangelho de João, tenho um entendimento que eu não encontrei em nenhum livro de estudo, nenhuma linha de estudiosos, realmente, pode até existir, mas eu não encontrei, que o Evangelho de João não foi escrito nem por João, o Batista, nem por João, o discípulo, mas talvez um outro discípulo qualquer, quer seja desses que acompanhavam também além dos 12, havia também outros discípulos além dos 12, que o próprio texto fala a respeito dessa questão de haver mais do que apenas os 12 discípulos, apenas havia os 12 mais chegados, ou quem sabe até um discípulo de discípulo, uma segunda geração já, não sei. E que atribuiu esse texto, e esse texto ficou com o nome de João, quer porque essa pessoa que escreveu teria o nome de João, quer porque, na verdade, trata do testemunho inicial do texto, falando a respeito do testemunho de João, o Batista, ainda nos primeiros dias de Jesus, quem está ali perto já do batismo e tudo mais. O texto não quer deixar claro que João, o Batista, teria escrito, porque inclusive João Batista morre durante este texto e os eventos a respeito da vida de Jesus continuam. Ele quer dar testemunho ele quer registrar o testemunho que João, o Batista, deu a respeito de Jesus. Esse é um entendimento pessoal
que eu tenho, mas que não encontra nenhum eco em outros textos, como eu disse. A tradição, pelo menos eu não encontrei até hoje. A tradição assume sim que João, o discípulo, seria o discípulo amado, e ele escreveu o Evangelho de João, mesmo que durante o Evangelho de João ele fale a respeito do discípulo amado como ele, não como eu mesmo, mas na verdade ele está falando sim, é ele mesmo quem escreveu, ele está falando dele em terceira pessoa, mas ele escreveu, e depois no final ele fala que é discípulo e dá testemunho, né, mesmo mudando de terceira pessoa para primeira, mas continua sendo ele e tudo mais. A tradição diz isso, o texto encontra, essa tese encontra eco, inclusive até no começo do segundo século já da era cristã, então eu não consigo fundamentar com base em estudos que não sei se existem, podem existir, mas como eu disse, eu não sei se existem, de que outra pessoa seria a autora desse texto. Eu apenas tenho a impressão de que o texto é sim uma alusão ao testemunho de João o Batista. E que não se preocupem em dizer que ele é o autor, porque inclusive ele está morto quando Jesus está desempenhando muitos dos seus trabalhos no ministério que ele desenvolve. Bom, mas tudo isso que eu falei agora, eu entendo que sim, tem sua importância, mas não é o principal. Porque isso não muda o que a história apresenta. Então, ainda que seja importante pararmos um tempo para pensar a respeito dessas coisas, eu acho que isso não é o principal e não devemos perder tempo demais com isso. Devemos dedicar muito mais tempo para entender a mensagem espiritual que o texto nos apresenta. Agora, é importante sim ter esse conhecimento e saber das várias possibilidades da tradição, já concluir desde o começo a respeito da autoria de João, o discípulo, que ele é o discípulo amado e que ele escreveu esse texto, que já tem eco na tradição desde o começo a respeito disso, ou outras possibilidades de autoria como essa que eu apresento, de uma pessoa, de um discípulo que escreveu como se fosse o testemunho de João o Batista, no começo ainda até o batismo de Jesus e tudo mais, e depois continua esse testemunho, mesmo não sendo ele o João Batista o autor, mas uma pessoa que fez alusão ao testemunho dele inicial e depois discorreu toda a história. Eu entendo que isso sim tem sua importância, mas não é o ponto principal. Mas é importante sim, porque algumas pessoas às vezes tentam conversar com a gente sobre as possibilidades diferentes de entendimentos, de autorias, de entendimento de certos textos e essa coisa toda, muitas vezes para gerar apenas discórdia e desconfiança realmente no texto. E então é importante termos alguma base, algum conhecimento, algum entendimento da história, do que os estudiosos falam, de teses e teorias que, mesmo como essa minha, que não encontrei em outros textos de história, ainda que possa existir, mas eu pessoalmente não encontrei, de que esse João seria uma alusão ao testemunho inicial de João no início do Evangelho, depois o texto seguiu. É importante ter conhecimento dessas coisas para, quem sabe, até mostrar para a pessoa que tente gerar algum tipo de desconfiança que nem ela mesma conseguiu pensar em todas as coisas. Talvez ela não tenha pensado e de repente ela acaba sendo impactada com uma realidade diferente. Ela pensa que você seja uma pessoa que não se preocupa em buscar todas essas outras informações e no fim você sabe dessas e mais outras, e ainda assim mantém a posição principal da fé, porque esse é o ponto principal. É bom conhecer essas coisas, mas o principal é parar para meditar muito mais do que meditar nessas coisas, meditar muito mais a respeito das lições espirituais que o texto nos apresenta. Porque o testemunho principal do Evangelho não é quem é o seu autor, nem se o texto aconteceu neste momento ou naquele, tudo isso a gente pode parar para pensar, mas não é o ponto principal. O testemunho principal do Evangelho é que Jesus é o Filho de Deus. E essa é a nossa esperança, essa é a confirmação da nossa fé. Esse é o ponto que deve ter mais importância em todos os estudos que nós fizermos, em toda a nossa busca. Nele nós temos a salvação. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.